Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e adivinhem qual é o assunto de hoje. Covid-19, coronavírus, como você quiser chamar, porque não tem outro assunto no mundo. O mundo está parado, quase só olhando para isso, apesar de ter uma crise ou outra aqui e acolá, a crise entre Estados Unidos e Irã, que não passa nunca, questões envolvendo a migração para a Europa, mas que estão diretamente impactados pela crise sanitária pela qual passa o mundo. Mas eu estou a fim de ir um pouco além dos simples fatos correntes que já vêm ocupando a nossa atenção cotidianamente, a gente lendo notícias, se atualizando e ficando cada vez mais preocupado com essa crise sanitária que parece sem fim. Eu queria tentar olhar para um pouco depois dela. A gente não sabe ainda quando que essa crise termina, mas haverá mundo depois dessa crise do coronavírus e a gente tem que imaginar quais são os impactos, e não devem ser poucos, sobre a própria dinâmica internacional a partir desse momento, pensando, sobretudo, no futuro do multilateralismo, algo que tem feito falta em tempos de crise tão aguda. Antes de mais nada, uma definição muito rápida do que é o multilateralismo e qual foi a importância dele no passado recente. O multilateralismo normalmente é entendido como o processo de tomada de decisão envolvendo um número razoável ou grande de estados. A partir da década de 90, a gente teve um cenário inédito na história da humanidade em que o mundo inteiro, praticamente, com raras exceções, estava envolvido nas principais decisões que eram tomadas, com claríssimas vantagens no processo decisório. Afinal de contas, quando a decisão é tomada de forma colegiada dessa maneira, o poder dos mais poderosos já não é tão grande assim ou tão superior aos demais. E o poder daqueles que são os mais fracos, os mais pobres, os mais despossuídos, também continua tendo algum nível de voz, algum nível de ressonância no debate como um todo. No entanto, o multilateralismo já vinha em xeque e não era de hoje. A crise financeira de 2008 teve um papel importantíssimo na erosão do multilateralismo, uma vez que boa parte da população mundial, o que acaba se refletindo na própria classe política, começa a desconfiar dos arranjos internacionais construídos até aquele momento. Arranjos internacionais esses que privilegiaram, ao longo dos anos anteriores, a busca por soluções mais internacionais e menos nacionais. Essa é uma característica do multilateralismo. A partir do momento em que as decisões elas são tomadas por todos no plano internacional, há uma tendência a se legar poderes para esferas internacionais vistas como mais racionais e mais capazes de dividir as responsabilidades internacionalmente. A duríssima crise de 2008 teve como uma de suas características a perda de fé, a perda de confiança nesses arranjos que já eram vistos como arranjos tradicionais e muitas vezes antinacionais. No momento em que a população de um determinado estado começa a sofrer, começa a se tornar cada vez mais fácil, cada vez mais sedutor ouvir argumentos que dizem que não deveríamos ter cedido tantos poderes para órgãos decisórios fora daqui. Leia-se ONU, Fundo Monetário Internacional ou o próprio Sistema Bancário Internacional, de modo que discursos nacionalistas começaram a ganhar muito peso e tiveram como resultados a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016, a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil nas eleições de 2018 e uma outra pá de políticos nacionalistas mundo afora. A consequência disso é que os órgãos multilaterais perderam muita força ao longo da última década. E o resultado disso é, sim, um fortalecimento das soberanias nacionais, mas um enfraquecimento da capacidade de coordenação entre as ações de tantos estados com vontades tão diferentes e respondendo a interesses domésticos tão diferentes, sendo refletidos no plano internacional. E nada mais poderoso para sentirmos falta do ambiente mais multilateral do que uma crise que simplesmente desconhece fronteiras como essa do coronavírus. Nesse momento, quanto mais coordenação, quanto mais fóruns internacionais, melhor. Mas lembrem-se, esses fóruns vêm sendo enfraquecidos
ao longo dos últimos 10 anos. E como em todo período de transição, as respostas para essa crise podem seguir para qualquer um dos lados. É possível que emerja uma classe de políticos que diga que, vejam só, era melhor quando tínhamos mais multilateralismo, retomemos políticas multilaterais capazes de fazer coordenação em momentos de crise. Afinal de contas, o coronavírus é uma das crises que pode emergir num mundo globalizado, mas não é a única. E apenas para lembrarmos, a globalização é um fato incontornável. Não há possibilidade de voltarmos atrás. Tendo isso em vista, investamos, portanto, no multilateralismo. Mas essa não é a única resposta possível para essa crise. Me chamou muita atenção o tweet que Donald Trump fez nessa segunda-feira, em que ele diz, sempre em letras garrafais, "This is why we need borders." É por isso que nós precisamos de fronteiras. Numa tentativa de afirmar que, talvez, se os Estados Unidos tivessem total controle das suas fronteiras, eles poderiam ter impedido que o vírus se alastrasse pelo país. O engano conceitual de Donald Trump me parece bastante óbvio, a não ser que ele estivesse totalmente disposto a abrir mão de qualquer processo de globalização, o que seria catastrófico para o país que, historicamente, mais se beneficiou da globalização e ainda é um dos países mais beneficiados por ela. As fronteiras continuariam sendo, de alguma forma, porosas e os Estados Unidos, ainda assim, poderiam ser duramente atingidos por uma crise como essa do coronavírus. Mas sempre haverá aqueles que dizem que, para responder a uma crise como essa, precisamos de mais soberania, mais fronteiras e mais controle. Eu acho que pelo tom do áudio já ficou claro que a minha posição é de que nós precisamos de mais multilateralismo. E a resposta que será dada pelos Estados ao longo dos próximos meses ou dos próximos anos será uma daquelas escolhas que nós ainda vamos reverberar ao longo, possivelmente, de décadas daqui para frente. E é possível que você queira uma companhia para acompanhar tudo isso daqui para frente, e é para isso que o Petit Jornal está aqui. E você pode ajudar o Petit Jornal a estar do seu lado nesse momento tão crítico para a história da humanidade, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e acessando a aba Apoie o Petit. E por lá você pode ajudar a gente com o valor que você quiser e que você puder para manter o Petit Jornal seguindo em frente. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.